Meus queridos irmãos, quando eu estava pensando sobre o sermão desta noite, eu pensei em sementes que nós podemos cultivar, sementes que nós podemos colher, sementes que nós podemos plantar. E quando eu fui estudando e pensando sobre isso, eu vi que o sermão ia ficar muito grande. E a gente prometeu que não ia até meia-noite hoje, né? Começando mais cedo, até que poderíamos ir até meia-noite. Mas nós não vamos até meia-noite. E então, aquilo que seria um sermão aí de uns 8 pontos, né? Nós transformamos apenas em 3 sementes que nós desejamos compartilhar com vocês. Sementes que eu espero você possa colher. Sementes que você possa plantar no novo ano que se aproxima. E aí, então, eu mudei um pouco os planos. E hoje, pela manhã, eu comecei o sermão de hoje. Então, se você não veio pela manhã, eu sugiro que em algum momento essa semana, você ligue lá o YouTube e escute o primeiro sermão, porque nós vamos fazer uma pequena série de 4 sermões com esse tema, que para mim é fascinante. E o texto do qual nós vamos partir é o mesmo que eu usei hoje pela manhã. Gálatas, capítulo 6. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. No versículo de número 7, você pode abrir a sua Bíblia ou pode acompanhar aqui na tela o texto com o qual nós iniciamos esta reflexão. Diz assim a palavra de Deus: não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isto também colherá. Amém? São muitas as sementes que nós temos à nossa disposição para colocar no solo do nosso coração, para espalhar ao nosso redor. Uma das leis mais claras que nós podemos perceber é a lei da semeadura. Muito daquilo que nós conquistamos e aquilo que nós deixamos de conquistar está vinculado às sementes que nós vamos plantando ao longo de nossa vida. E Deus mesmo nos concede algumas sementes. E é sábio aquele que utiliza estas sementes que Deus nos tem concedido. Aliás, eu creio que a maioria das bênçãos de Deus nos vem não como um pacote já fechado. Algumas vezes, sim. É o que eu chamo de uma pura graça. Você não tem que fazer nada, você está ali, Deus lhe dá e você não fez absolutamente nada. Mas existem outras bênçãos que também são graças de Deus, que você recebe, mas você precisa se apropriar delas. Você precisa cultivar como um bom agricultor. A graça de Deus está sempre disponível para nós, mas nós precisamos nos apropriar destas graças, destas sementes, para que elas se tornem eficazes na nossa vida. Então, quando eu e você plantamos as sementes de Deus, com certeza nós temos uma colheita abençoada. Cabe a cada um de nós decidir quais as sementes nós vamos plantar ao longo de nossa vida. Quais as sementes que nós vamos escolher plantar em 2024. É importante relembrar ainda uma coisa, que algumas coisas que você vai ter em 2024 não são resultados daquilo que você está plantando em 2024. Porque existe um tempo entre o plantio de uma semente e o florescer dessa semente. Certamente algumas coisas que você terá em 2024, de desafios, estão ligadas àquilo que você plantou nos anos anteriores. Sobre isso eu falei hoje pela manhã, só para você pegar novamente e entender isso. Por outro lado, você vai estar plantando em 2024 algumas outras sementes que só vão florescer nos anos seguintes. Então a nossa vida é assim, estamos sempre colhendo coisas que plantamos no passado e estamos plantando para o presente e especialmente para o futuro. Só para a gente se relembrar, hoje pela manhã eu falei sobre 2 tipos de semente que nós somos desafiados a cultivar. As sementes da admiração. Na Bíblia nós temos muitos exemplos de pessoas que estão admiradas com as obras de Deus, as obras da natureza,
o próprio fato de existir seres humanos maravilhosos ao nosso redor, e devemos expressar a nossa admiração a Deus e às pessoas que estão ao nosso redor, e expressarmos a Deus e às pessoas não apenas a nossa admiração, mas também a nossa gratidão. É feliz aquele que está sempre cultivando as sementes da admiração. Alguém que sabe elogiar, alguém que sabe valorizar as pessoas que estão ao seu redor. É feliz aquele que sabe celebrar a presença do outro e sabe celebrar as bênçãos de Deus com atitudes de gratidão. Na verdade, toda a nossa vida cristã, ela deve se revestir desse elemento de gratidão. Qualquer coisa que você faça para Deus, você está fazendo com uma expressão de gratidão, porque aquilo que Ele faz por cada um de nós é muitíssimo maior do que aquilo que a gente pretende fazer para Ele. Nesta noite eu quero falar sobre mais 3 sementes que eu espero semear, e eu quero convidar você também para semear e colher neste novo ano. Quero falar inicialmente sobre as sementes da saúde. Sementes da saúde. Quem disser que tem controle total sobre esta área da sua vida, está se enganando ou enganando alguém. Nós não temos controle total sobre as nossas vidas nesta área. Basta a gente lembrar o que a Covid fez. Tantas pessoas, mesmo jovens, mesmo aqueles que procuraram se cuidar, alguns deles foram afetados e vieram, inclusive, a falecer. Todos os dias morrem pessoas de todas as idades. Quem está num grande centro, numa região perigosa, pode ser vítima de uma bala perdida. Quem está lá na roça, num lugar ermo, pode ser vítima de uma picada de uma cobra venenosa ou de um escorpião. A grande verdade é que nós podemos ser surpreendidos em qualquer fase da nossa vida, não apenas com acidentes, com enfermidades inesperadas, que não apenas ceifam vidas, mas que muitas vezes nos comprometem a nossa saúde até o fim da vida. Quando eu penso nisso, às vezes a gente fica um tanto assustado, mas esta é a realidade. Muito bem, feita esta ressalva importantíssima, por outro lado, nós não podemos negar que, numa certa medida, nós somos responsáveis por nossa saúde. Nós somos responsáveis pela maneira como nós cuidamos de nosso corpo. Eu não gastaria aqui nem um minuto falando sobre isso se a preocupação fosse meramente estética. Não. Eu estou convencido de que Deus se preocupa não apenas com as nossas almas. Ele também se preocupa com aquilo que Ele fez com tanto carinho, com aquilo que Ele formou no ventre de nossas mães, que é este corpo que nós temos. A Bíblia revela claramente a importância que Deus dá também ao nosso bem-estar físico. Nós partimos do princípio que o corpo humano não é obra do acaso, mas Deus está envolvido no processo de vida de cada ser humano, e cada um de nós é uma obra-prima nas mãos de Deus. E por que Deus fez um corpo com essas habilidades de fazer inveja à mais alta tecnologia que nós podemos ter nos nossos dias? Porque Deus quer que nós possamos usar os nossos corpos e honrá-lo com os nossos corpos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, nós ainda temos o seguinte: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de vós mesmos, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então, o nosso corpo é um corpo que é morada de Deus. É um corpo que foi criado para que nós, os filhos de Deus, possamos glorificá-lo através do nosso corpo. É o corpo que abriga o Espírito Santo. É o corpo através do qual Deus quer trabalhar nesse mundo. E assim cuidar do nosso corpo é uma responsabilidade que nós temos diante de Deus. Paulo chama esse cuidado até mesmo de um ato de adoração. Preste atenção, portanto, rogo-vos, irmãos, que apresenteis o quê? As vossas almas? Não, os vossos corpos, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós devemos, então, oferecer os nossos corpos em sacrifício ao Senhor, e esse nosso corpo deve ser
oferecido ao Senhor da melhor maneira possível. Não eram assim os sacrifícios lá no Antigo Testamento? Nos sacrifícios, o melhor era oferecido ao Senhor. O animal tinha que ser puro, tinha que ser perfeito. Deus, na sua graça, permite que nós apresentemos os nossos corpos imperfeitos a Ele. Mas Ele espera de cada um de nós uma atitude de preparação, para que possamos oferecer a Deus, na nossa imperfeição, o nosso melhor, o melhor do nosso corpo. Quando, no Antigo Testamento, o animal que deveria ser trazido era um animal imaculado, com o corpo imaculado. Isso significa que nós devemos evitar o uso imoral do nosso corpo, que devemos fazer o possível para mantê-lo saudável e útil por muito tempo. É interessante que no Antigo Testamento nós temos, lá no contexto da lei, muitas leis e muitas regras voltadas à saúde. Você sabe muito bem que até hoje o povo judeu tem certos cuidados especiais nesta área. Naquele ambiente, por exemplo, no deserto, onde não havia refrigeração, muitos são os cuidados para que eles não pudessem comer algum tipo de carne contaminada. Por quê? Porque a espiritualidade bíblica não tem foco apenas na alma. Lembra-se de Daniel, quando ele manifesta a sua espiritualidade através da dieta restritiva que ele adota? Obviamente, nós não temos que seguir todas aquelas regras lá do Antigo Testamento com relação à alimentação, mas há princípios que nós não podemos ignorar. Imagine que alguém chegasse hoje para você e dissesse: olha, feliz ano novo, eu tenho um presente maravilhoso para você. Eu tenho aqui uma chave de um carro, estou lhe dando um carro que vale R$500 mil. É um carro confortável, é um carro que tem a última tecnologia. Só um detalhe: este carro só pode andar com gasolina aditivada tipo X. E você, então, recebendo esse carro, me promete que você só vai colocar esse tipo de gasolina, porque se você colocar um outro tipo de combustível, você vai danificar o motor desse carro. O que você faria? Você aceitaria essa oferta? É claro que sim, não é verdade? Você faria isso. Mas a gente nem sempre faz assim, com esse carro, com esse corpo da mais alta tecnologia que Deus nos deu. A gente coloca coisa dentro desse corpo que não deveria colocar, não é verdade? Quando eu vou ao médico, há um momento lá, quando eu estou preenchendo aquela ficha que fala assim, nosso estado geral, que eu fico muito feliz. Algumas perguntas que o médico faz é o seguinte: o médico me pergunta, me conhece, geralmente eu faço essa pergunta, mas quando eu vou no médico novo, né, tem lá aquela ficha, e ele me pergunta, eu vou preenchendo, ele vai preenchendo. O senhor fuma? Eu digo, não. O senhor bebe? Não. O senhor tem, assim, algum problema mais sério, de diabetes, alguma coisa assim? Eu digo, não. Né? E aí, tem muitas coisas que ele vai perguntando, e que eu digo assim, com muita felicidade, não é porque eu tenho esse mérito todo, não. Sabe por quê? É porque eu fui criado num ambiente, desde cedo, como muitos de vocês aqui, em que havia uma ênfase muito grande. Olha, você que é um cristão, você não deve tomar drogas, você não deve fumar, você não deve beber bebidas alcoólicas. Então isso tem um ganho extraordinário. Mas, infelizmente, essa ficha do médico tem umas outras partes, né? Nicole pergunta, e assim, a sua dieta, como é que está? Como é que está aí os seus exercícios físicos? Né? E aí a coisa às vezes se complica um pouco. Eu não falo isso com orgulho não, gente, falando sério. Eu penso que talvez essa seja a área da minha vida cristã mais difícil. Sendo muito sincero com vocês. É um grande desafio manter o corpo saudável. Mas, na verdade, eu entendo que esse não é apenas um desafio nutricional. É um desafio, na verdade, até mesmo espiritual. E por isso, de fato, nós devemos cuidar do nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. E se nós não cuidamos bem desse corpo, a nossa vida útil pode ser menor. Ou então nós não vamos poder fazer tudo aquilo que Deus planejou que fizéssemos através desse corpo. Então o desafio que eu tenho para a minha vida, e você tem para a sua vida, é espalhar uma semente de saúde. Nós temos no Brasil uma epidemia que tem alcançado muitos países do mundo. Epidemia de obesidade, de diabetes, de doenças cardíacas, muitas delas ligadas à falta de cuidado com esse corpo que nós entendemos é templo do Espírito Santo.
Você pode ter um excelente plano de saúde, você pode se consultar com os melhores médicos de Fortaleza, mas se você e eu não fizermos a nossa parte, não nos sentirmos responsáveis por nossa saúde até o ponto em que isso é possível, lembra que eu falei no começo? Certamente nós vamos morar com Deus mais cedo lá no céu. Outra semente importante é a semente da sabedoria. Saúde, sabedoria. O Deus que nós servimos é um Deus sábio. E é um Deus que não fica só lá no seu trono, na sua suprema sapiência. Ele compartilha conosco a sua sabedoria. Obviamente, nós nunca poderemos ser tão sábios quanto Deus é, porque a nossa capacidade humana é extremamente limitada. Porém, Deus revela para nós muito do que nós precisamos saber para viver uma vida de qualidade aqui na terra, mesmo com todos os percalços. Na Bíblia, e principalmente no livro de Provérbios, nós encontramos muitos princípios extremamente práticos para plantar sementes de sabedoria no nosso coração e ao nosso redor. Devemos compreender, como já tenho falado aqui em outras ocasiões, que a sabedoria divina que Deus deseja compartilhar conosco, ela não é algo que você adquire simplesmente fazendo um seminário, ou fazendo uma pós-graduação em teologia. Não. A sabedoria prática não envolve uma grande dificuldade de entender. Deus coloca verdades extremamente práticas diante de nós, ali no livro de Provérbios. É como uma prateleira que está ao nosso alcance facilmente. O que é essa sabedoria? Uma das definições de sabedoria é você ter um conhecimento verdadeiro associado a uma prática correta. Existem várias palavras vinculadas à sabedoria no livro de Provérbios. Discernimento, critério, cautela, sensatez. Na verdade, este é um dos focos principais do livro. Os primeiros capítulos todos falam sobre a importância da sabedoria. Na verdade, ao abrirmos esse livro, nós já lemos assim lá nos versículos 2 e 4 do capítulo 1. Esse livro é escrito para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Então, se existe um apelo que aparece no livro de Provérbios, e na verdade é um apelo que todos nós devemos parar e escutar, é: busque a sabedoria. A sabedoria, meus queridos irmãos, ela deve ser buscada e cultivada, porque ela é algo extremamente precioso. Veja só o que o próprio texto sagrado fala sobre a importância da sabedoria. Preste bem atenção. Feliz, feliz é quem acha a sabedoria. Feliz é aquele que alcança o entendimento, porque o lucro que a sabedoria dá é melhor que o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que o ouro fino. A sabedoria é mais preciosa que as joias, e tudo o que você possa desejar não se compara a ela. Em sua mão direita ela oferece vida longa, e na sua mão esquerda ela tem riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. Ela é a árvore da vida para os que a alcançam, felizes são todos os que as retêm. É impressionante que nós vivemos numa sociedade em que as pessoas, muitas delas, estão se esforçando tanto para ganharem dinheiro, para serem ricas, se possível, sem fazer muito esforço. Mas o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: o caminho da sabedoria é o caminho que nós devemos trilhar. Até porque, se você segue o caminho da sabedoria, Deus poderá lhe dar, se Ele desejar, muitas outras riquezas, inclusive materiais. Não é uma garantia, mas com certeza um homem sábio, uma mulher sábia, administra os seus bens de uma maneira adequada e certamente prosperará na vida. O livro de Provérbios não é um livro de promessas, que há uma garantia de cada uma delas, mas é um livro que mostra a vida como ela é. Como as coisas sendo feitas dentro do projeto de Deus, certamente vão resultar. Você quer viver uma vida de equilíbrio? Viver bem com seu
cônjuge, com seus filhos, ter equilíbrio financeiro, ter uma família unida, saber como comunicar-se adequadamente com as pessoas, trabalhar as suas reações, ser disciplinado, alcançar suas metas, ter motivação para o trabalho. Tudo isso a gente encontra ali no livro de Provérbios, princípios, ensinamentos muito claros. Ali nós vamos encontrar a diferença entre o caminho do sábio e o caminho do tolo. Quando nós pensamos uma pessoa tola, às vezes nós pensamos uma pessoa pouco inteligente, mas não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que mesmo uma pessoa que tem um QI muito alto, ele pode não ser bem sucedido, se ele não for sábio. O contraste entre o caminho dos tolos e dos sábios é muito forte, segundo o que nós lemos em Provérbios. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e se dá-se por seguro. Nós devemos, então, meus irmãos, cultivar as sementes da sabedoria na nossa própria vida e ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe por que nós precisamos fazer isso? Porque nós não somos naturalmente sábios. Naturalmente, deixados à nossa própria sorte, nós vamos seguir o caminho da tolice. Uma outra palavra para se falar sobre isso é estultícia. E sabe o que a Bíblia fala sobre a estultícia lá em Provérbios? Que a estultícia está ligada ao coração da criança. Significa que nós temos esta herança. Eu sempre falo aqui, você não precisa ensinar o seu filho pequeno a mentir, a se desafiar. Ele vai fazer isso, num grau maior ou menor. Você precisa orientá-lo e corrigi-lo para que ele possa adquirir sabedoria. E aí, então, nós temos, por exemplo, no livro de Provérbios, algumas coisas que podem parecer assim um tanto radicais e ultrapassadas. Nós lemos, por exemplo, que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Ah, pastor, mas a psicologia moderna, as leis dizem que você não pode tocar no filho. Vamos só bater papo, vamos conversar, vamos conscientizar o menino, vamos dar opções para eles. Você escolhe o que você faz. Você escolhe se você acredita no que a Bíblia está dizendo, ou no que alguns segmentos da psicologia estão hoje ensinando. Você quer ser uma pessoa sábia, você precisa de fato acreditar no que a Bíblia está dizendo, mesmo que seja contracultural. Você precisa saber o que a Bíblia fala sobre a natureza humana. Você está cultivando as sementes da sabedoria quando você decide agir de acordo com as propostas bíblicas, mesmo quando elas entram em choque com outras ciências. Os princípios bíblicos, meus irmãos, na verdade, eles não são difíceis de entender. Às vezes são difíceis de praticar. Não gaste mais do que você ganha. Fale a verdade, não age por um impulso, não se vingue, seja ensinável, não inveje o sucesso de ninguém, não se deixe dominar pelos vícios, utilize bem o tempo que você tem, porque o tempo é curto, equilíbrio entre trabalho e descanso. Tudo isso está na Bíblia, tudo isso está no livro de Provérbios. Mas há um ensinamento em Provérbios, que tem a ver com sabedoria, que é a base de tudo, que é onde começa tudo. Onde é que começa o caminho da sabedoria? A Bíblia diz claramente, no capítulo 1, no versículo 7, nós já temos ali a orientação. O temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Então, para que eu possa seguir no caminho da sabedoria, para que eu possa cultivar a sabedoria, eu preciso entender quem é Deus. Eu preciso ter um respeito por Deus, um respeito por suas leis, uma compreensão de quem Ele é. Qualquer pessoa, preste atenção nisso, por mais inteligente que seja, por mais perspicaz que seja, por mais cursos que ela tenha, por mais que ela pareça entender a natureza do ser humano e da sociedade, se ela ensina e ministra, mas não tem o fator Deus na sua vida, esse ensino vai ser deficitário. Esse ensino vai ser incompleto. Você não está proibido de ler diversos livros, diversos autores que não são cristãos, mas você sempre tem que ler com atitude crítica. Você tem que ouvir essas palestras dizendo, isso que ele está falando, confere com o que Deus está dizendo.
há nele o temor do Senhor. O temor no sentido não do medo, porque nós não precisamos viver com medo de Deus, mas do respeito, de consideração, aquilo que Deus fala. E o desejo de agradar a Deus acima de todas as coisas. E aí eu paro e pergunto, você tem buscado essa sabedoria divina no seu dia a dia, para a sua tomada de decisões? Você tem cultivado a sabedoria, colocando em prática as propostas encontradas neste livro, mesmo aquelas que são contraculturais? A quinta semente, e última que vou mencionar nesta noite, tem a ver com isso que eu estou falando agora. É a semente da comunhão com Deus. Para você cultivar esta semente, obviamente o primeiro passo é estabelecer um relacionamento com Deus. Porque a Bíblia diz que naturalmente a gente não está em conexão espiritual com Deus. E todos vocês aqui, a maioria certamente sabe, que para estabelecermos esta conexão primeira com Deus, nós precisamos receber Jesus como Salvador e Senhor. A comunhão com Deus verdadeira, ela ocorre somente por meio de Jesus Cristo, pois Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O apóstolo Paulo relembra quando escreve a Timóteo, há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então, esta comunhão com Deus, ela ocorre efetivamente quando nós depositamos a fé em Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador. E aí ocorre na nossa vida algo especial, por meio da fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz, temos comunhão com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, está lá em Romanos. Então, a primeira semente da nossa comunhão com Deus, com o nosso Criador, é plantada no nosso coração, quando a semente do Evangelho é plantada ali, e ali floresce. Você deve, então, para usufruir dessa semente, ter, de fato, essa seguinte convicção: eu estou convicto que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador e Senhor, e somente por meio dele eu tenho livre acesso e eu tenho comunhão com o Criador. Eu tenho comunhão com Deus. Isto é base. Sem isso, você não vai conseguir semear no seu coração e cultivar e espalhar a semente da comunhão com Deus, que é fundamental para uma vida plena. Mas nenhum filho de Deus, nenhum de nós, que já plantou essa semente no seu coração, pode se contentar, deve se contentar, apenas em ter essa comunhão inicial, e uma comunhão superficial com Deus. O que nós devemos ter como objetivo é aprofundar esse relacionamento. É buscar um relacionamento de intimidade com Deus. E como é que nós construímos um relacionamento com uma pessoa? Como é que você constrói um relacionamento com quem quer que seja? Como é que você faz esse relacionamento evoluir? Você precisa o quê? Se manter em comunicação com essa pessoa. Pode ser a pessoa mais importante da sua vida. Mas se você não se comunica com essa pessoa, nem que seja por WhatsApp, nem que seja por chamada de vídeo, os vínculos vão se afastando, vão se perdendo. Por outro lado, quando você está sempre se comunicando com uma pessoa especial para você, e comunicando não de forma superficial, comunicando, trazendo aquilo que está no íntimo do seu coração, então você vai estabelecendo com esta pessoa uma relação de intimidade. É assim com seu cônjuge, é assim com seu filho, é assim com amigos. Com Jesus, com Deus não é diferente. Vamos voltar aqui a uma coisa básica. Básica, porque às vezes a gente precisa voltar àquilo que é básico, é essencial. Se você deseja cultivar uma espiritualidade saudável, de verdadeira comunhão com Deus, você precisa dedicar o quê? Tempo. Não tem outro recurso, não tem outro remédio. E tempo parece que ser uma mercadoria hoje que está em falta, não é verdade? Você já viu alguém dizer assim, rapaz, eu estou sobrando tempo da minha vida. Eu não sei o que é que eu vou fazer com tanto tempo que eu tenho. Já viu alguém dizer isso?
né? Nenhum de nós diz isso. Mas a gente precisa fazer uma avaliação de como nós estamos gastando o nosso tempo. Porque nós vivemos uma questão paradoxal. Por um lado, nós temos aparelhos que nos fazem poupar tempo. Lembra da máquina de datilografia? Que se você errasse muito, você tinha que fazer a folha toda de novo, datilografar tudo de novo, porque não tinha errorex que desse certo, que corrigisse tudo. Hoje você tem um computador e está pedindo, você, né, faz as coisas. Você tinha um telefone para ligar para alguém no interior, interurbano, você tinha que ir lá na telefônica, esperar a telefonista completar a chamada, chama fulano lá e ligação cai, aquele desespero, não é? Hoje você pega o celular, se você tem um bom 3G, um bom 5G, né? Tem uma boa conexão, rapidinho você fala de qualquer lugar do mundo. Nós temos instrumentos para que as coisas possam acontecer mais rapidamente, mas nós temos menos tempo. Não é um paradoxo? Porque a gente precisa ter muita disciplina para usar bem o tempo, para definir bem as prioridades. Porque a prioridade de verdade na vida da gente é aquilo que a gente gasta tempo. Você não pode dizer isso é prioridade na minha vida, se você não gastar tempo nenhum com aquilo. Então você quer espalhar a semente, você quer cultivar a semente da comunhão com Deus, você precisa de tempo com o Senhor. E aí eu quero, para encerrar, falar de 2 aspectos desse uso do tempo com Deus. Todos nós precisamos separar um tempo a sós com Deus. Todos nós. Ninguém pode abrir mão disso. Jesus Cristo, que era Jesus Cristo, que num certo sentido estava o tempo todo conectado com o Pai, na sua condição humana. O que ele fez? Marcos registra lá em Marcos 1,36, que Jesus, tendo se levantado de madrugada, ele foi para o monte e foi orar. Jesus saiu para um lugar deserto para orar. O que Jesus nos ensinou? Lá na oração do Pai Nosso. Você, quando for orar, fecha a porta do seu quarto, se desliga de tudo. E o seu Pai, que vê você em secreto, vai ouvir você e você vai se conectar com Ele. Então, se você quer viver uma vida de maior intimidade com Deus, se você quer cultivar essa semente no seu coração, não tem mistério. Você precisa separar um tempo especial com o Senhor regularmente. O ideal é que seja diariamente. Mas além disso, você também é desafiado a experimentar a comunhão com Deus através da comunhão com seus irmãos. Sim, porque o relacionamento com Deus é uma coisa interessante, não é só entre você e Deus. Tem esse aspecto de você sozinho lá no seu quarto, num lugar isolado, mas a comunhão com Deus, ela se dá também numa medida, numa dimensão horizontal. O que o apóstolo João ensinou para a gente lá na sua carta? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos fazer o quê? Amar uns aos outros. Então veja só, se eu quero ter comunhão com Deus, verdadeira, eu preciso estar conectado com os meus irmãos. Eu preciso ter comunhão com os irmãos. E esta comunhão, ela acontece, creio eu, num contexto de relacionamento pessoal. Nós tivemos aqui agora à noite, um irmão que veio aqui, que a maioria das pessoas conhece, que é o pastor Marcel. Por que a gente se emocionou tanto com o Marcel aqui? Para quem não sabe, para quem não está visitando, esse jovem quase morreu. Ele sabe disso, por isso que eu posso falar, não é? Mas ele passou de verdade no Vale da Sombra da Morte. E foram dezenas, eu diria centenas de irmãos que oraram por ele. Teve um grupo de jovens que foi lá para a porta do hospital e clamaram ao Senhor quando ele estava vivendo aqueles dias mais difíceis. O amor que nós temos a Deus, ele se expressa no amor que nós temos aos nossos irmãos. É impossível você dizer, eu amo a Deus e viver isolado, insensível, sem se interagir com ninguém.
Então, quando nós estamos falando aqui, espalhar as sementes e cultivar a semente do amor a Deus, da comunhão com Deus, nós estamos falando de olhar ao redor, estabelecer vínculos com seus irmãos de fé. Essa semana, a irmã Lúcia, cuja foto está aparecendo aqui agora, ela faleceu. E porque na nossa igreja nós temos pequenos grupos, nós temos esse estímulo à comunhão fraternal, é que lá no sepultamento dela ontem à tarde, nós tínhamos um grupo significativo de irmãos. Ela não é uma pessoa que passou a vida inteira aqui na igreja, eu não me lembro dela ter cantado num coral, ou servido em algum ministério aqui, ou feito qualquer coisa de destaque. Mas ela estava lá toda semana no pequeno grupo, lá que reúne na minha casa e em algumas outras casas. Nós oramos por ela, ouvimos a sua história, ela orou por nós, e ela interagiu conosco durante alguns anos, até que depois de 10 meses, agora hospitalizada, ela foi chamada à presença do Senhor. Mas nesta comunhão com ela, nós nos conectamos com Deus. E ela pôde sentir também o cuidado de Deus na sua vida, nesta comunhão conosco. Quais são as sementes que você vai plantar, cultivar em 2024? Que você possa cultivar as sementes da admiração, que você possa cultivar as sementes da gratidão, que você possa cuidar da sua saúde, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que você possa cultivar as sementes da sabedoria, porque o mundo está precisando de gente sábia, que não toma decisão errada, que ajuda a sociedade a ser melhor, e acima de tudo que você cultive as sementes da comunhão com Deus. E cultivando essa semente da comunhão com Deus, que você se conecte com os seus irmãos. Esse é meu desejo, para a minha vida e para a sua vida, para esse novo ano que se aproxima. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Eu quero que você agora, pensando em tudo que você ouviu nesta noite, você identifique qual a área que você precisa talvez cuidar mais. A área que você precisa se dedicar mais para cultivar estas boas sementes. O trabalho do agricultor não é um trabalho fácil. O trabalho do agricultor demanda empenho, determinação, disciplina. Peça a Deus agora isso para a sua vida. Na área onde você sente que precisa de uma ajuda especial de Deus. Um relacionamento com as pessoas, sendo uma pessoa que expressa admiração, uma pessoa que expressa gratidão a Deus e ao próximo. Ou quem sabe o seu desafio maior seja na área de saúde, do cuidado do seu corpo. Ou quem sabe o desafio que você enfrenta maior é de tomar decisões corretas, de colocar em prática esses princípios tão práticos do livro de Provérbios. Ou quem sabe você ainda não se encontrou efetivamente com Deus e você quer ter o princípio do temor a Deus na sua vida. Fale com Deus agora sobre isso. Tome uma decisão, recebendo Jesus como seu Salvador. E você que já fez essa decisão, converse com Deus sobre esse tempo que você tem gasto em comunhão com Ele. Tem sido o suficiente? Tem sido um tempo de qualidade? Você tem buscado a presença de Deus, amando os seus irmãos? Fale com Deus agora sobre isso. E peça a ajuda do Senhor, para que você possa cultivar as boas sementes nesse novo ano. Pai do céu, teu povo está aqui agora clamando ao Senhor. E nós pedimos que o teu Santo Espírito esteja falando ao coração de cada um, segundo a necessidade individual. Ajuda-nos a cultivar boas sementes. Em nome de Jesus. Amém.